Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Palmeiras e Atlético Mineiro na tela do NS Futebol para vocês, análise completa do Brasileirão 2023. E bora lá para a análise de cara. Vamos entender as coisas primeiro. E é sempre importante começar do começo, né? Vamos ser sinceros. Seguinte, por estilo de jogo, ou seja, o Palmeiras jogando contra equipes parecidas com o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro jogando contra equipes parecidas com o Palmeiras. Quem leva vantagem? Atlético Mineiro. E o Palmeiras está lá em cima, o Atlético Mineiro está se recuperando ao longo da competição, mas não está igual, eu sei. Mas a questão é o recorte que a gente está fazendo. Quando você pega a competição inteira, o Palmeiras está melhor do que o Atlético. Quando você pega só os jogos com equipes parecidas, o Atlético vai melhor, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. O segundo ponto é que o Atlético cai a performance jogando fora de casa em relação a esse cenário anterior e o Palmeiras eleva a performance jogando como mandante, ou seja, se eu tinha um ligeiro favoritismo para o Atlético Mineiro nesse primeiro cenário, esse favoritismo passa para o Palmeiras também de forma ligeira. E aí você tem um equilíbrio muito grande entre os dois cenários. Basicamente, o que isso quer dizer em termos de conclusão dessa primeira parte? Basicamente, isso quer dizer que vai ser um jogo equilibrado. Basicamente é isso, tá? Então, você tem um jogo muito equilibrado entre as duas equipes. E aonde que a gente vai ver esse jogo equilibrado entre as duas equipes? Na parte de baixo, quando a gente for analisar mando de campo. Então, a gente está partindo daquele cenário aqui embaixo dessa tabela, dos 60 a 53, tá? Quando a gente for analisar o cenário, você tem aí, e a gente sempre vai começar por eles, passe, progressão e as velocidades de recuperação. Por que esses quatro? Basicamente porque dita o ritmo do jogo, tá? Então assim, quando você ligar a TV, você vai estar vendo, basicamente ao longo de 90 minutos, você está vendo ali muito mais passe do que finalização. Qual que é o mais importante para o resultado? A finalização. Mas nesse momento, você vai estar com a sensação de controle ou não do jogo pela tua equipe ou do adversário, basicamente por esses critérios. Então a gente vai tentar entender como você vai estar se sentindo naquele momento, tá? Você tem uma ligeira vantagem de passe para o Palmeiras, uma boa vantagem de progressão e uma ligeiríssima vantagem na velocidade de recuperação. Então, nos quatro cenários que a gente está vendo, o Palmeiras leva vantagem nos quatro cenários. Mas não é uma vantagem grande. Então, aquele famoso 55% a 45% de posse de bola. Um fica um pouquinho a mais, depois o outro fica um pouco mais. E aí vai variando de acordo com o resultado, de acordo com a condição. E aí, o que eu estou chamando de condição? Poxa, sei lá, o Palmeiras fez um gol, né? Então, o Atlético Mineiro pressiona um pouco mais, fica um pouco mais com a posse. Ou o Atlético fez o gol, o Palmeiras pressiona mais, o Atlético recua um pouco mais. Ou tem uma expulsão de um dos lados, e aí você tem o recuo da equipe que ficou com 10, enfim, esse tipo de situação que pode modificar, mas de ponto de partida é o famoso 55 a 45 para o Palmeiras, tá? Quando a gente vai para a parte ofensiva, ou seja, na hora de finalizar a jogada, você tem aí uma vantagem para a equipe do Palmeiras. Então essa pequena vantagem para a equipe do Palmeiras é fundamental para a gente entender. Por quê? Porque na hora da conversão para o gol, na hora de converter o chute em gol, a vantagem é do Galo. Qual é o grande ponto? O Palmeiras não tem uma distância tão grande nessa questão de conversão e tenta mais. Então, por uma questão ali de tentativa e erro, o Palmeiras produz mais gols do que a equipe do Galo. E a gente vai olhar na parte de baixo agora, quando sofre a finalização, a mesma situação. Você tem aí, de fato, no bloqueio, uma vantagem do Galo, e é importante. O detalhe é que no campeonato o que pesa mais é a defesa do goleiro, ou seja, quando a bola vai no gol, você impediu o gol do adversário. E aí o Palmeiras leva uma vantagem boa em relação à equipe do Atlético Mineiro, com uma grande campanha do Everton, que a gente não percebe tanto por conta desse momento turbulento do Palmeiras, mas é uma grande atuação do goleiro do Palmeiras, tá? Já vem, né, de outras temporadas assim, não é surpreendente. E agora vamos comparar, e por que o Palmeiras cai a performance jogando contra equipes parecidas com o Atlético Mineiro, né? A gente vai comparar um cenário com o outro. Então esse cenário em laranja, que vocês já estão vendo, eu nem vou precisar desenhar na tela. O cenário em laranja, vocês já estão vendo, é o cenário de mando de campo, ou seja, o Palmeiras como mandante, um dos melhores cenários para o Palmeiras, contra um cenário em azul, que é o cenário jogando contra equipes parecidas com o Atlético Mineiro.
O que acontece quando joga contra equipes parecidas com o Atlético Mineiro? O Palmeiras tem menos passe, menos progressão, menos velocidade de recuperação. Iago, isso é ruim ou isso é bom? Depende do que interfere nas principais variáveis. Então, assim, esse cenário que a gente está vendo, que é quase que um modelo de jogo, se você vai manter ou não a posse, se você vai conseguir recuperar mais rápido ou não a bola, tudo isso pode ter um impacto positivo ou negativo nas principais variáveis. Quais são as principais variáveis? Eu consigo bloquear o chute do adversário? Eu consigo defender o chute do adversário? Quando eu vou finalizar, eu consigo acertar o alvo? Se eu acerto o alvo, eu consigo converter para gol? Então são esses os 4 grandes pontos aí para a nossa análise. Nesse cenário, não há uma interferência na defesa do Palmeiras, ou seja, não passa a sofrer mais gols com esse cenário. O detalhe é que passa a finalizar menos com uma taxa de conversão parecida. Pior, mas parecida. Então, assim, você tem nesse cenário uma queda muito grande das tentativas. Lembra que a gente falou que a conversão não era muito alta, o que contava era a tentativa do Palmeiras? Nesse cenário, a tentativa cai um pouco. Já o Atlético Mineiro, você tem quase que o mesmo cenário. Você tem em laranja, de novo, o mando de campo, o Atlético Mineiro jogando fora, e em azul, o Atlético Mineiro jogando contra equipes parecidas com o Palmeiras. O que ele faz contra equipes parecidas com o Palmeiras? Deixa de realizar passes e passa a realizar passes mais longos. Isso é positivo ou negativo? Dá na mesma. Em termos ofensivos, finaliza quase o mesmo tanto e converte quase o mesmo tanto. Tá? Qual é o grande detalhe e que aí ele ganha muito nessa relação? Quando ele recua um pouco mais as linhas, as finalizações que o Atlético passa a receber são bloqueadas e, se passar, vão para o goleiro de uma maneira mais segura do goleiro realizar a defesa. Ou seja, sofre menos. E aí está o grande ponto. Você tem uma estratégia onde você produz basicamente o mesmo tanto na parte ofensiva, na parte ali que você está importando de fato, que é finalizar, e consegue se defender um pouco melhor. Então, esses pontos definem o jogo. Qual que é o mais provável desse jogo? O mais provável é um grandíssimo empate. A gente está falando de um empate provável entre as duas equipes. E aí, nesse caso, de novo, é sempre importante. O primeiro gol é importantíssimo no Brasileirão. Principalmente quando você tem equipes que não conseguem converter muito. O primeiro gol dita o ritmo do jogo. Então, assim, nesse cenário, um primeiro gol do Galo, a gente está falando, o Galo pode recuar um pouco mais as linhas, se protege melhor e consegue contra-atacar na mesma efetividade que vai ter se ficasse mais com a posse. Então, pode ser que faça isso. Então pode ser que o Atlético faça 1-0 e controle o jogo. Palmeiras faz 1-0. Poxa, a gente está falando de um Galo que vai precisar aumentar muito seus passes, a pressão, e isso tudo não está relacionado à modificação do resultado. Você pode ver ali que nos dois cenários, com mais ou menos passe, você está basicamente tendo a mesma taxa de conversão, ou seja, baixa. Então você garante a tua efetividade e, obviamente, passa a depender da não efetividade do adversário para não modificar o placar. Então, quem fizer o primeiro gol passa a ditar o ritmo do jogo, o que é muito importante da gente entender. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.